anorexia é uma doença na qual existe um medo mórbido de engordar. A pessoa geralmente se recusa a manter um peso mínimo adequado para a idade, para a altura dela. A bulimia nervosa, por sua vez, é um outro transtorno alimentar, mais comum que a anorexia, mas o central do diagnóstico é a presença de compulsões alimentares. Depois desses episódios, a pessoa geralmente se sente muito culpada com a situação e aí ela tem métodos compensatórios para não ter ganho de peso, ou usar laxante, diuréticos ou provocar vômitos. Na anorexia, são traços de personalidade, pessoas que são muito rígidas, que colocam metas muito elevadas para si mesmos, da necessidade de aprovação social. Existe um fator genético. Na bulimia, se reconhece também a obesidade prévia como um fator de risco. A bulimia, ela pode ser mais difícil de diagnosticar pelo fato dos sintomas serem mais fáceis de esconder, né? Na anorexia, como a perda de peso é dramática, a vigilância em cima dessas pessoas é maior. A menina, geralmente, ela começa a falar muito de dieta, a se preocupar muito com as calorias, ela perde peso muito rápido, ela procura fazer as refeições sozinha. Muitas vezes elas terminam a refeição e elas sempre correm para o banheiro, ela perde o interesse pelas atividades que ela fazia antes e que ela gostava. Ela começa a ficar mais deprimida. Tanto na anorexia quanto na bulimia, existe um distúrbio que a gente chama de distúrbio da autoimagem. É a percepção que você tem do seu corpo é distorcida. É diferente da percepção que os outros têm. Na anorexia, as pacientes elas começam a ter uma intolerância muito grande ao frio, ela começa a ter pelos no corpo, a pele amarelada, queda de cabelo, a pele ressecada, com rachaduras. Nas pacientes que provocam vômitos e que usam laxantes, aí tem outros riscos maiores, que assim, de alterações eletrolíticas, que a gente fala de algumas de sódio, potássio, magnésio no sangue, e aí isso pode ter consequências muito graves do ponto de vista cardiovascular. Então assim, quadro de arritmia cardíaca, em alguns casos parada cardíaca. As complicações cardíacas são as mais graves dentro desses quadros. O tratamento do transtorno alimentar, ele geralmente é de uma equipe feito por equipes multiprofissionais, porque existe a questão psiquiátrica ser cuidada, existe uma questão nutricional importante que o nutricionista vai abordar e existe geralmente uma questão psicológica, psicodinâmica, que vai de acordo com as necessidades daquele paciente. Até 50% dos casos pode se recuperar completamente. Se ela já tem fatores de vulnerabilidade, mesmo que elas se recuperem totalmente, existe a chance de, no futuro, se ela passar por circunstâncias muito difíceis, que ativem de novo esses fatores de vulnerabilidade, ela volte a ter um quadro semelhante. Se os pais desconfiarem, mesmo que a filha negue, eles precisam procurar uma ajuda especializada, sim.